Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana e o conteúdo da nossa aula de língua portuguesa de hoje é morfossintaxe, classes gramaticais e funções sintáticas. Vamos imaginar o seguinte contexto. Um grande estudioso da língua resolveu agrupar todas as palavras existentes na língua portuguesa. Vocês podem imaginar o problemão que ele encontrou, nesse estudo. Por quê? Porque o corpus desse estudo ele era muito grande, o que impossibilitava um estudo mais esmiuçado, um estudo mais detalhado dessas palavras. Portanto, vamos imaginar que esse mesmo estudioso, ele tentou agrupar essas palavras agora de acordo com a função que cada uma exercia na língua. Lembrando só que, primeiramente, quando nós falamos em classes gramaticais, nós estamos falando de morfologia. Morfologia é a parte da gramática que se destina ao estudo da estrutura da palavra e das classes gramaticais, ou classes de palavras, como vocês preferirem. A primeira grande classe de palavras que nós vamos estudar é a dos substantivos. O substantivo serve para nomear seres, coisas, objetos, pessoas. É uma classe de palavra muito usada no dia a dia. Por exemplo, qual é o nome deste objeto? Guarda-chuva. Guarda-chuva é claramente um substantivo, pois ele dá nome a esse objeto. Logo em seguida, temos a classe dos adjetivos. O adjetivo, por sua vez, ele serve sempre para caracterizar, qualificar esse substantivo. Então, quando eu digo que este guarda-chuva é amarelo, a palavra amarelo caracteriza, qualifica o substantivo guarda-chuva. Ou esse guarda-chuva é bonito. Dessa mesma forma, a palavra bonito exerce a função de caracterizar, de qualificar o guarda-chuva. Logo em seguida, temos a classe de palavra dos artigos. O artigo ele serve para determinar ou indeterminar o substantivo. Suponhamos que eu diga a seguinte frase: eu sou a professora de português dessa escola. O que eu compreendo com essa frase, com essa determinação? Eu compreendo que eu sou única, eu sou exclusiva, eu sou a única professora de português existente nessa determinada escola. Quando eu digo que eu sou uma professora de português dessa escola, eu subentendo que existem várias professoras e eu sou uma delas, ok? É esse o sentido de definição ou de indefinição. Depois nós temos a classe dos numerais. O numeral, ele quantifica, ele ordena um substantivo. Quando eu digo que o menino lê um livro, eu quero dizer, eu me refiro, na verdade, à quantidade de livros que ele lê. Ele lê um livro, ele lê 2 livros, ele lê 3 livros. Percebam que eu expresso a quantidade de livros que esse menino lê? Cuidado para não confundir artigo com numeral. Eu poderia muito bem dizer que este menino lê um livro. Dessa forma, conota o sentido de um livro qualquer, um livro indeterminado, ok? Temos também a classe dos pronomes. O pronome é uma classe de palavra muito especial e muito delicada também. Ele consiste, na verdade, em acompanhar ou substituir um nome. Lembrando que em gramática nós chamamos de nome o substantivo, o adjetivo e o advérbio. De que forma, professora, que ele substitui e de que forma que ele acompanha um nome? Se eu digo, ele lê um livro, claramente o pronome ele se manifesta de que forma? Substituindo a palavra garoto, a palavra menino. Se eu digo, este menino lê um livro, a palavra este também é um pronome. Dessa forma, acompanhando o substantivo menino. Além do pronome, temos uma outra classe de palavras que também é extremamente complexa e extensa, que é a classe de palavras dos verbos, ok? Os verbos são palavras que indicam estado, ação, fenômenos da natureza. Quando eu digo na frase, o menino lê o livro, ler refere-se à atividade praticada, à ação praticada por esse sujeito, por esse
significa que elas podem variar em número, em gênero e em grau. Quando eu me refiro a número, eu faço uma remissão a singular e plural. Quando eu me refiro a gênero, eu faço uma remissão a gênero feminino e gênero masculino. E quando eu falo de grau, eu me refiro ali ao grau aumentativo e ao grau diminutivo. Agora, vamos começar a tratar das classes de palavras ditas invariáveis, ok? Dessa forma, as classes invariáveis não possuem nenhum tipo de variação. Justamente por isso são chamadas invariáveis. A primeira delas é o advérbio. O advérbio é uma classe de palavras que indica uma circunstância, seja ela de tempo, de modo, de lugar. Se eu digo aqui, o menino leu o livro tranquilamente, a palavra tranquilamente se refere à forma, ao modo como o menino leu. Eu posso mudar esse contexto dizendo que o menino leu o livro naquela manhã. Naquela manhã muda todo o conteúdo circunstancial dessa frase, indicando agora tempo no lugar de modo. Logo em seguida, temos a classe das preposições. O que vem a ser uma preposição? A preposição, ela serve para ligar palavras numa mesma frase, numa mesma oração, estabelecendo relações de sentido entre essas palavras. Quando eu digo doce de leite, a palavrinha de é uma preposição. Por quê? Porque ela relaciona a palavra doce e a palavra leite, estabelecendo uma relação, indicando o que é feito esse doce. Da mesma forma, nós temos a classe de palavras da conjunção. A conjunção, ao invés de ligar apenas palavras dentro de um contexto de frase, ela liga orações. Você chegou enquanto eu lia. Percebam que essa palavrinha enquanto, ela é responsável pela união dessas duas orações, estabelecendo uma relação de sentido de tempo, ok? E por fim, temos a classe de palavra invariável, que é a da interjeição, uma palavra especialmente criada para transmitir um sentimento. Agora nós vamos partir para um estudo de sintaxe, que é outro ramo da gramática. A sintaxe estuda as palavras sempre inseridas dentro de um contexto de frase, dentro de um contexto de texto, ok? Então a gente vai deixar de estudar a palavra na sua função específica, a palavra sozinha, e passar a estudar a palavra inserida na frase. Qual é a função dessa palavra dentro da frase, e não mais a palavra sozinha, ok? A palavra em sua forma. Para isso, é necessário estabelecermos uma divisão. Nós temos os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. Termos essenciais, o próprio nome já diz, essa palavra essencial, ela nos remete à essência, ao que não pode faltar. Toda oração é composta, pelo menos, de sujeito e predicado. No caso da falta do sujeito, ainda nos resta o predicado. Então, pelo menos o predicado é importante que ele se mantenha para que exista aí uma oração. Observem aqui a seguinte construção. A estudante lutou por seus direitos. Primeiramente, eu encontro o verbo numa oração, para depois eu partir do princípio de encontrar quem é que está praticando essa ação verbal. Claramente, nós temos a estudante. Portanto, essa oração ela é composta de sujeito, que é o que está aqui indicado com a cor rosa, e de predicado, indicado com a cor amarela. Depois nós temos os termos integrantes da oração. É isso mesmo, eles integram a oração, eles integram os termos essenciais. Os termos integrantes são formados por complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complementos nominais e agente da passiva. Observem essa segunda oração. Os garotos venceram o medo de altura. Quando eu coloco para vocês, os garotos venceram, me falta informação para que eu possa entender o conteúdo inteiro dessa frase. Dessa maneira, o medo acaba completando o sentido do verbo venceram. Ok? Se ele completa sem uma preposição, eu tenho um exemplo claro aqui de objeto direto. Da mesma maneira, a construção de altura acaba complementando agora a palavra medo.
Percebam que medo não é mais um verbo para eu chamar de altura de complemento verbal. Medo é um substantivo, é um nome. Portanto, eu nominalizo o elemento de altura como complemento nominal. Nós temos termos acessórios da oração. E esses termos acessórios, eles são chamados assim por quê? Retirados da oração, o sentido principal da mesma acaba se mantendo, porém, com eles, a oração se torna mais bonita, o conteúdo dela fica mais compreensível. É como um brinco. Se eu tiro o brinco, eu continuo sendo a professora Tassiana. Porém, se eu coloco o brinco, esse brinco me deixa mais bonita, me deixa mais elegante, pelo menos na essência, né? Bom, os termos acessórios da oração são o adjunto adverbial, que é, na verdade, o advérbio inserido no contexto de frase, o adjunto adnominal, geralmente são termos que acompanham o nome dentro de uma oração, o aposto, que são explicações, enumerações, que possuem valor de equivalência ao do nome. Observem a seguinte frase. Nós temos aqui: mãe, Carlos, o irmão de Maria, conseguiu o emprego desejado naquele dia. O irmão de Maria é Carlos. Carlos é o irmão de Maria. Nós temos aqui uma construção de equivalência com relação ao sujeito Carlos. Portanto, é claramente um exemplo de aposto. Da mesma forma que nós temos aqui, naquele dia. Naquele dia emite uma circunstância de tempo. Podemos chamá-lo de advérbio de tempo. Existe um termo que não se encaixa em nenhum desses elementos, em nenhum desses termos, tá? Que é o vocativo. O vocativo é um termo completamente independente. O vocativo constitui uma espécie de chamamento. É a forma como eu trato meu interlocutor. Aqui, no caso, mãe exerce a função clara de um vocativo, porque é a forma como eu me dirijo a esse interlocutor. Resumindo, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje abrangeu conceitos de morfossintaxe, classes de palavras e classes gramaticais e as suas funções sintáticas, bem como o estudo dos termos da oração